Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Passamos um tempinho sem vídeo, mas foi por uma boa causa. A gente abriu uma nova turma e aí eu espero sua compreensão. Inclusive, quero te agradecer fortemente por ter participado das lives da imersão. A gente fez umas baitas aulas lá, meu amigo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto interessante. Muita gente me perguntando, muita gente mandando mensagem no Instagram sobre isso. O novo ETF do Raul Sena, inclusive, né, da UVP, o AUVP11. É um ETF bom, Léo? Você falou lá do outro ETF, o GPUS, que lançaram esses dias. Se era bom, se não era. O pessoal do Primo Rico fez um excelente trabalho, mas te falei o porquê que não valia a pena. Agora a gente vai falar sobre o AUVP11 e a gente vai entender se vale a pena ou não para você. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro aqui que o Raul é um cara extremamente honesto, tá? Na minha opinião, eu acompanho ele há muito tempo. Eu nunca tive o prazer ainda de ter um contato mais próximo com ele, apesar de ele morar em Goiânia, né? Que realmente aí é a cidade onde eu estava, mas nunca tive esse privilégio. Só que dá pra você sentir nos vídeos dele que ele realmente tem aquele coração bondoso de realmente ensinar, porque ele quer te tirar da pobreza, porque ele quer te tirar do INSS, porque ele quer te transformar numa pessoa mais próspera e com liberdade financeira, que inclusive é a minha missão aqui no YouTube também. Eu quero te transformar numa pessoa independente, uma pessoa que pode honrar sua família financeiramente falando, porque você vai tomar boas decisões, fazendo bons investimentos, enfim. Então o Raul Sena, na minha opinião, um cara aí que merece aplausos de verdade. Inclusive, sou inscrito do canal dele. Se você não é inscrito no canal dele, vai lá, se inscreve no canal dele que o cara vai te ensinar pra caramba. Ele traz nos vídeos dele uma visão mais panorâmica sobre economia, dá as opiniões dele. Inclusive, o AUVP11 nasceu da metodologia de investimento dele. Então ele quis criar um ETF para nós que somos investidores, inclusive para ele, que é investidor também. Só que é um ETF que, diferentemente do GPUS, que era de ativo exterior, um ETF para replicar um índice que ele mesmo criou aqui no Brasil. Vamos entender primeiro o que é esse ETF e depois a gente vai entender se faz sentido para você ou não, porque eu quero dividir esse vídeo em duas partes. Para quem vale a pena, para quem não vale a pena, beleza? Então, olha lá, o AUVP, tô aqui na própria site da AUVP Analítica, tá? Que é o site do Raul Sena, então não tô pegando dados de nenhum outro local. AUVP11, primeiro ETF 100% brasileiro fundamentalista. E aí, este ETF, ele replica um índice que foi ele mesmo que criou, que é o IAFD, AUVP fundamentalista, beleza? Qual que é o objetivo desse ETF? Que é replicar um índice de ações que tem bons fundamentos. O foco é em qualidade fundamentalista das empresas, uma alta liquidez e capitalização de mercado, e tem uma metodologia rigorosa. A efetividade na rentabilidade operacional tem alguns filtros que ele coloca. Como que começa aqui e como que as ações... Lembra que eu ensinei para vocês lá na primeira aula da imersão? A gente ficou 2h30 falando sobre isso. Eu falei para você no finalzinho da aula sobre Asset Allocation, método de alocação. Te mostrei através de modelo do Markowitz, te mostrei através de Ray Dalio, que é muito importante. Inclusive te apresentei alguns estudos lá, 3 artigos científicos, estatísticos, e depois te mostrei um estudo que a Vanguard fez, que determinou que 80% para cima, chegou em alguns casos 93% em alguns países, do resultado que você tem da sua carteira, não vem de qual banco você escolheu, mas sim de ter escolhido bancos para sua carteira. Ou seja, o método de alocação é mais importante do que o stock picking. Foi isso que eles descobriram em mercados eficientes, beleza? Então aqui, quando o Raul foi lá e fez esse índice, o que ele estava fazendo? Ele estava pegando as 600 empresas da bolsa e tá filtrando algumas dessas empresas da bolsa para ficar com as melhores. E quando você faz isso através de um índice, você tira aquela carga de stock picking e faz só pelo modelo de alocação. Então, qual foi o filtro? Que inclusive eu também tenho um filtro dentro da mentoria de geração de dividendos. Eu também tenho um filtro que eu uso na geração de dividendos. Mas aqui, qual foi o filtro do Raul? Cada investidor tem o seu filtro. Você vai ter o seu quando você começar a ter mais conhecimento. Você vai ver que você vai montar o seu filtro. Ah, eu prefiro isso. Ah, o Léo fala isso, mas eu prefiro um pouquinho mais daqui, um pouquinho menos dali. Pô, o Raul fala assim, ele gosta assim, mas eu gosto um pouquinho mais pro lado de cá. Então você, e é normal, é natural que cada investidor que se preze, cada investidor que tem conhecimento, realmente monte a sua própria personalidade. E é óbvio que pode ser que sim, a gente tenha personalidades parecidas e que você, o seu perfil de investidor seja parecido com o meu ou com o do Raul, você concorde com muitas coisas. Mas o ideal é que você tenha o seu próprio filtro. Qual foi o filtro aqui deste índice que o Raul colocou? Ó, e aí, primeira coisa que ele vai fazer é de pegar o mercado total das todas as ações da bolsa e ele vai pegar todas as empresas que têm pelo menos 5 anos de listagem. Pelo menos 5 anos. Então, todas as empresas, por exemplo, que nasceram lá em 2022, ele não vai pegar.
passar. Por quê? Porque tem menos de 5 anos, beleza? Todas as empresas que entram nesse índice têm mais de 5 anos de listagem em bolsa. Depois vem centralização de mercado. Empresas com capitalização de mercado igual ou superior a 3 bilhões. O que é essa capitalização de mercado? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Vamos entrar aqui na minha carteira, por exemplo. Aí aqui dentro da minha carteira eu vou te mostrar algumas empresas que eu tenho só para você entender o que é esse negócio de capitalização de mercado. Então eu vou pegar aqui ó, o próprio Adeus INSS, a carteira do Adeus INSS. Eu vou abrir Banco do Brasil, CEMIG, Petro, BR Partners e FIC. Se a gente olha lá, quando você entra aqui no Investidor 10, clica aqui em empresa, você desce lá embaixo, aqui você consegue ver, ó, capitalização da empresa, tá? Que é o valor de mercado. Por 125 bilhões. Então essa aqui passaria. Vamos ver a CEMIG? Vamos ver se a CEMIG passaria? Ó, CEMIG, 35 bilhões. Passaria também. Porque ele quer pelo menos, nesse índice, tem que ter pelo menos 3 bilhões de capitalização de mercado. Vamos ver a Petrobras? Será que passaria? É óbvio que passaria, né? Uma das maiores empresas na bolsa. Tá lá, ó, 430 bilhões. Vamos ver a BR Partners, que é uma empresa menor? É uma empresa menorzinha, vamos ver se ela passaria. Olha lá, aqui no caso tá bugado, né? Aqui no caso tá bugado, mas a gente pode pegar o número de papéis ali, que é 314 milhões. Eu vou colocar aqui 315 milhões, tá? 315 milhões esse número de papel, porque o valor de mercado você calcula como? Pega o número de papel, que é o número de ações disponíveis, e multiplica pela cotação. A cotação hoje tá 15,47, então 350 milhões vezes 15,47 tá 4,8 bi. Ou seja, também passaria aqui na capitalização de mercado desse índice. Vamos a última aqui, ó, FIC3. Uma empresa que tá na minha carteira. Ó, essa tem 1,3 bilhão. Essa não passaria. Então essa não entra ali na UVP11 de jeito nenhum. Pausa aí pro seu cafezinho. Você já aprendeu mais uma coisa aqui, capitalização de mercado, né? Inclusive vai aprender mais algumas coisas que eu vou te ensinar aqui. Toma o seu café aí. O próximo filtro é o filtro de liquidez. Então, ó, tem que ter 100 milhões em negociação em cada um dos 2 meses anteriores. Se é 100 milhões de negociação em cada um dos 2 meses anteriores, se a gente pega os dias úteis, que teoricamente são 22 dias úteis, que é quando abre o pregão, né? Então a gente só vai negociar na bolsa quando a bolsa abre. Sábado, domingo, feriado, não abre. Em média tem 22 dias úteis por mês. Se a gente tem 22 dias úteis por mês e o mínimo que ele quer é 100 milhões no mês, pelo menos nos últimos 2 meses, então a gente precisaria de pelo menos aí, vamos colocar aqui por baixo, uns 4 milhões de liquidez diária nessas empresas. 4 milhões de liquidez diária. Muitas empresas vão sair. Muitas empresas e muitos tickers de empresas boas também vão sair por conta dessa liquidez diária aqui, tá? Free float mínimo de 15%. Então as empresas que estão na bolsa têm que estar pelo menos com 15% de disponibilidade para os acionistas comprarem. Isso que é o free float, tá? Qualidade. Aqui na parte de qualidade a gente começa a entender de verdade agora o que é filtros específicos do Raul. Olha lá, ele não gosta de empresa em recuperação judicial, ele não gosta de empresa em recuperação extrajudicial, então é só empresa fundamentada mesmo, que nunca precisou entrar em recuperação judicial, extrajudicial. Exclusão de empresas sem entregas de informes periódicos nos últimos 24 meses. Realmente, né? Se a empresa não entregou informe nos últimos 24 meses, como é que você vai confiar numa empresa dessa? Depois, a parte de setores, a triagem de setores, ele tira varejo, proteína animal e transporte aéreo. Aqui você vê que a metodologia do Raul combina muito com o que eu te expliquei lá na segunda aula sobre os principais setores da bolsa, quais são as que eu gosto, quais são as que normalmente eu não gosto. O Raul também não gosta de varejo, de proteína animal, de transporte aéreo. Existe um motivo. Ou por que você acha que o Barça não gosta? Eu não gosto, o Raul não gosta. Por que você acha disso? Não é porque, nossa, eu não gosto de analisar a proteína animal. Não, porque historicamente isso não entregou bons resultados. Então é mais fácil você excluir esse setor para ficar mais seguro do que ficar tentando arriscar, né? Depois, seleção de ativos. Ó, aqui tá a parte realmente do que ele chama ali de, se eu não me engano, deixa eu ver aqui como é que é a metodologia do cerrado, alguma coisa assim, tá? Ele fala lá, ó, as empresas têm que estar com lucro positivo nos últimos 5 anos, então se teve um ano com lucro negativo, vai ser excluído. E aqui eu não sei como que ele vai fazer essa triagem de lucro negativo ou positivo, porque, por exemplo, a Auren é uma empresa que teve um lucro negativo, mas foi um lucro negativo contábil. A gente viu outras empresas que eu analisei aqui junto com você também, que teve lucro negativo contábil. Se esse índice, ele pega apenas pelo lucro líquido, vai tirar muitas empresas que teve prejuízo contábil, mas que na verdade distribui dividendos, porque o lucro do exercício foi muito bom, né? A própria Sanepar, por exemplo, teve que pagar e contabilmente ela ficou em prejuízo, porque ela teve que pagar muito imposto da indenização que ela teve. Então, sairia ali também, né? Vamos ver. Outro filtro, endividamento líquido inferior a 3 vezes o EBIT. Então aqui ele pega dívida líquida sobre EBIT, tá? Não sobre o EBITDA.
e tem que ser menor do que 3. Um ROI acima de 10 e uma margem líquida superior a 8. Sabe o que é legal? Porque eu te expliquei tudo isso aqui nas aulas da imersão, né? As aulas da imersão não estão mais disponíveis, que eu prometi pra você que ia ficar disponível até domingo. Mas se você assistiu, você viu tudo isso aqui. Você sabe o porquê que uma margem líquida tem que ser alta. Inclusive, dependendo do setor, eu acho uma margem líquida de 8 baixa. E a margem líquida, eu te expliquei, você tem que ler como competitividade. Um ROI de 10, pelo menos, né? Pelo menos um ROI de 10. Então ali tá triando empresas que, teoricamente, tem pouca chance de te dar dor de cabeça. É óbvio, pode ser que elas também não te entreguem tanto rendimento assim, pode ser também. Mas é uma empresa que realmente não vai te dar dor de cabeça. Aí ponderação dos ativos aqui, rebalanceamento anual em abril e ponderação por free float e market cap. Ou seja, os pesos dos ativos, o quanto que eu vou ter. Ah, eu passei esse filtro aqui e selecionei 30 empresas. Dessas 30 empresas, eu vou colocar mais peso em qual? Vou colocar 10% em uma, só 1% na outra? Como que ele mediu esse peso? Esse peso foi por ponderação de free float, ou seja, quanto estava disponível para os investidores investirem, mais a capitalização de mercado. Ou seja, quem é as empresas maiores vão ter mais percentual investido ali dentro desse índice. O que é razoável para um índice, né? Afinal, o índice opera com números exorbitantes de dinheiro. Então, é razoável que seja feito assim. Mas é óbvio que se você for montar uma carteira eficiente, principalmente utilizando a teoria de Markowitz, você não vai colocar ponderação da sua carteira, você não vai investir mais em Banco do Brasil, porque ele é maior do que o Banco do Bradesco, sendo que o Banco do Bradesco está em maior oportunidade. Quando você tem essa capacidade de analisar, você consegue tomar decisões mais específicas, principalmente num país como o Brasil, que é ineficiente. Teoricamente, o mercado você consegue aproveitar de muita oportunidade. BB Seguridade, quantas vezes eu te avisei? Caiu para 35, quantas vezes eu te avisei? Pois é, o mercado ineficiente, ele é ineficiente e justamente por ele ser ineficiente, isso é uma vantagem, mas também é uma desvantagem, porque ele demora um pouco para valorizar. Aí você fica se questionando, pô, realmente eu fiz o aporte na hora certa? Agora o BB Seguridade, deixa eu ver aqui quanto que tá agora o BB Seguridade, ó. Olha lá, já tá 36,45, subiu aí nos últimos dias 4%. Eu te avisei, ó, oportunidade. Não posso nunca te recomendar compra, mas eu posso analisar junto com você a empresa e falar, pô, eu tô comprando, eu acho que tá bom, mas você toma suas decisões, você tem que aprender a analisar. Então, voltando aqui pro AUVP11, vamos ver como que tá a carteira do AUVP11 então? Qual que é a composição? Ó, aqui eu peguei a composição do índice. Você consegue ver aqui como que está essa carteira, tá? Então aqui a gente tem 35 ativos, tá? A gente tem 35 ativos dentro dessa carteira e você consegue ver ali que a primeira posição é Itaúsa, com um peso de 13%. Depois vem Itaú, peso de 11%. Então 11% da carteira. Vamos supor que aqui existe uma carteira de R$100. Desses R$100, R$13 estaria investido em Itaúsa, R$11 estaria investido em Itaú, depois vem B3, depois Banco Bradesco, depois Ambev, depois Banco do Brasil, depois vem VEG aqui, tem o BBDC3 ali também, tem BPAC, que é o BTG Pactual, tem TIM, tem Sabesp. Vamos ver se tem todas as... Porque teoricamente todas as empresas do setor saneamento passariam, né? Se fosse seguir aquele índice lá. Então tem Sabesp, ó, tem Sanepar, tem Copasa. Então tem todas as empresas do setor de saneamento. Ó, tem ISA, Transmissão Paulista, tem a Itube 3 aqui também agora, ó, Caixa, tem a Caixa Seguridade e tem também a BB Seguridade. Então você percebeu aqui que basicamente são empresas do setor perene e mais algumas que passam. Por exemplo, VEG, Ambev, a gente tem aqui, por exemplo, Pomo, que é uma empresa que vende ônibus, né? Uma empresa que vende ônibus, tem 3% ali da carteira. Odotum Prev, empresas aqui de construtoras, porque agora as empresas construtoras neste momento, aí presta atenção, tá vendo qual o problema do índice? Eu não tô falando do índice do AUVP não, tá? Tô falando o índice de todos os índices. Quando você segue um índice, você segue ele cegamente. Por exemplo, Direcional, Kerr e aqui, por exemplo, a Cirela, são empresas construtoras que no momento estão baratas por ocasião do mercado, por conta da ocasião da macroeconomia. Então agora elas estão com um ROI muito alto, porque caíram pra caramba. Então, inclusive, se você olha na Word aqui, você consegue ver que as empresas mais baratas da bolsa, que estão aqui segundo a minha metodologia, você consegue ver Semin tá lá na carteira da UVP, Semig tá na carteira da UVP, BBSE tá lá, BR Partners não tá lá, né? BR Partners não tá lá, não sei porquê, mas não tá lá. Aí que você vê, por exemplo, ó, Direcional, Odontoprev, Pomo, você consegue ver aqui que não é segredo nenhum aqui que essas empresas estão baratas. Mas será que compensa você colocar na sua carteira? E agora a gente vai entrar numa parte delicada desse vídeo, porque em nenhum momento aqui eu quero dizer se o ETF é bom ou ruim, eu te mostrei as qualidades dele, e agora eu quero, na verdade, te falar se vale a pena você investir, para quem vale a pena e para quem não vale.
tá? Então, primeiro vamos falar de para quem vale a pena investir. Para você aí que tá pensando se vale a pena você investir no AUVP11 ou não, a gente tem que entender a primeira coisa aqui, que quando você investe nele, você vai pagar 0,75% de taxa de administração anual. Na minha opinião, foi uma taxa justa. Por quê? Pô, o Raul criou o índice, ele teve todo o trabalho de poder montar o ETF. Pô, existe uma trabalheira gigantesca para abrir um trem desse aqui. Com a taxa de administração de 0,75, não posso te dizer que a taxa é muito barata, mas é uma taxa justa, entende? É uma taxa justa. O cara tem que ser pago mesmo, a equipe, não é só o Raul que ganha isso, né? Pelo amor de Deus, vocês ficam confundindo demais com quem aparece na câmera e com toda a equipe que existe por trás. Isso aí precisa ser, né, custeado, toda a equipe, enfim. Então 0,75 é uma taxa que vai sair do seu bolso para pagar, né? Não sai do seu bolso, mas você deixa de receber um rendimento que seria maior, mas é uma taxa justa na minha opinião. Mas você tem que entender que quando você investe através do AUVP11, você tá pagando isso aí por ano, tá? Léo, vale a pena eu pagar isso aí por ano? Sendo bem sincero, tá? Sendo bem sincero, pra quem é que vale a pena? Pra quem não quer estudar, pra quem não quer escolher seus ativos, pra quem só quer trabalhar. Eu trabalho o dia inteiro, Léo. Trabalho o dia inteiro, eu não quero. Eu até tenho tempo, mas quando eu chego eu quero deitar no sofá e assistir uma televisão. Quando eu chego eu quero deitar no sofá com a minha princesa e assistir um episódio de Naruto. Quando eu chego em casa eu quero assar uma carne pra minha princesa, eu não quero me preocupar com o investimento. Eu só quero trabalhar, pegar o meu dinheiro, colocar na bolsa de valores, em algum modo, de maneira fácil, que eu não precise analisar, e que depois eu consiga lá um rendimento futuro para me aposentar e tal, enfim. O que eu acho pouco eficiente na minha opinião, mas é algo que você pode sim escolher. O AUVP é para isso. O AUVP11 é para isso. Você investir sem ter preocupação, porque é um índice que é melhor do que os outros índices. Por exemplo, se a gente comparar o AUVP com o BOVA11, pô, o BOVA11 ele olha mais para liquidez. Então você tem lá 92 ativos, 87 ativos e olha para liquidez, não tá olhando para qualidade. Se tiver muita liquidez, vai entrar. Por exemplo, Americanas entra, né? Então, se tiver muita liquidez, vai entrar. Não é uma coisa boa, na minha opinião. Se a gente olha para outro ETF brasileiro, o DIVO11, que são as empresas que mais pagam dividendos no Brasil, pô, também está olhando só para dividendo, não está olhando tanto para qualidade. Não tá olhando tanto para qualidade. Ou seja, teoricamente, se eu tenho um nível mínimo de conhecimento, eu consigo fazer minhas escolhas. Perceba, aqui dentro da carteira do AUVP11, a gente tem uma concentração gigantesca em Banco Itaú, ó. Itaúsa, 93% do resultado é Itaú. Aí tem mais 11% de Itaú, aí tem mais um banco aqui, ó, Bradesco, mais 11%, aí tem mais Banco do Brasil aqui, ó, 6%, aí nós temos aqui mais Banco do Bradesco, mais BTG, então a gente tem aqui só de banco, deixa eu até fazer a conta bem certinho aqui, ó, 1%, mais 3%, 6%, 7%, mais 13% eu vou considerar, Itaúsa não é um banco, tá? Mas 93% do resultado dela vem de Itaú, então dá para você considerar que o seu índice será impactado pelo resultado do Itaú. Então a gente tem 7% mais 13, 20%, mais 11,8, 31%, mais Banco do Bradesco aqui, ó, mais 11%, vai dar 42%, 43% já, né? Mais Banco do Brasil aqui, ó, 50%, ainda tem mais um pouquinho aqui, eu não sei se eu contei isso aqui, mas 50% de banco, 50% da carteira de banco. Léo, é ruim eu ter 50% da carteira de banco? É óbvio que não é ruim, banco é um setor absurdo aqui no Brasil. Só que você tem certeza que se você compra, ó, presta atenção no que eu tô te falando aqui agora. Se você está comprando Banco do Brasil, Banco do Bradesco, Banco Itaú, Banco BTG, tá comprando todos os bancos, na verdade o que você tá falando é, Léo, eu não sei escolher bancos. Vou comprar todos, porque banco é bom, então eu vou me cegar aqui, vou escolher todos os bancos. Você não está diversificando, você está pulverizando seu patrimônio. E um índice, ele não tem culpa de fazer isso. Por quê? Porque os bancos passam nos filtros, então vai passar. Não é que o índice é ruim, ele vai passar. Você que tem que saber se você quer utilizar o índice para colocar o seu dinheiro ou não. Entre Banco Bradesco, Banco do Brasil, BTG Pactual, BR Partners, Santander, Bradesco, Itaú e tal. Se eu souber escolher pelo menos uns 3 melhores, não precisa ser 7 bancos, pode ser 3 melhores bancos na carteira. Você acha que você vai ter uma eficiência melhor ou pior? O que o Markowitz, que foi o cara que ganhou o prêmio Nobel, fala pra você? Não é o que o Léo fala, é o que os caras, grandes investidores, falam pra você. Entra na carteira do Warren Buffett, vê se ele tem um banco lá. Ele vai ter, você vai ver que tem banco. Banco é importante, ou seja, é importante ter banco na carteira. Mas vê se ele tem 7 bancos lá, vê se ele tem 5 bancos lá. Ou seja, pra quem que é esse tipo de ETF que replica um índice de empresas, inclusive esse índice aqui, inclusive tô te dizendo que é melhor do que o DIVO11, melhor do que o BOVA11, mas para quem que são esses ETFs? Para quem
que tem preguiça de aprender a estudar ou não quer aprender. É pra você que tem preguiça ou não quer aprender porque você não quer mesmo. É melhor que você invista assim do que você coloque seu dinheiro na mão de qualquer um pra qualquer um cuidar. É melhor que você tenha um ETF. Mas sinceramente, se você quer investir só em ETFs, investe em ETFs só estrangeiros, cara. Investe em ETF que replica, o VT, o IVVB11. Sinceramente, vai chegar um momento em que você vai precisar converter esses ETFs. Vamos supor que você tá investindo em ETF. Tô sendo bem sincero aqui no meu coração agora, tá? Vamos supor que você tá aí com 20 anos, 30 anos, tá investindo em ETF, vai chegar a 60 anos, você vai se aposentar, seu dinheiro multiplicou. Aí preste atenção, o ETF não paga dividendo, você vai ter que vender o ETF para transformar esse ETF, pegar o dinheiro do ETF e investir em ativos geradores de renda. Aí você vai pagar caro nos ativos geradores de renda, porque você poderia estar comprando eles baratos lá desde o começo, ou seja, seu yield on cost não estará muito bom. Outra coisa, agora eu quero colocar meu dinheiro nos ativos geradores de renda. Eu não passei esses 30 anos, eu não aprendi como fazer isso. Vou ter que confiar em alguém para fazer isso para mim, ou o dinheiro da minha vida, vou ter que confiar em alguém para fazer isso para mim, ou eu vou fazer errado e perder dinheiro. Sinceramente, eu não vejo motivo para você investir em ETFs no Brasil. De verdade, eu não vejo motivos para você investir em ETF nos Brasil. E não é porque os ETFs são ruins, é porque você consegue, com um pouquinho só de bril. Já viu aquele vídeo do Clóvis? Eu vou até deixar aqui, ó. Isso é bril. Não, é só uma questão de bril. Você tem bril? Com um pouquinho de bril, você estuda e consegue fazer boas escolhas. Aqui no Brasil, o mercado é ineficiente. Se você quer investir no Brasil, tem que estudar, porque senão você vai ser de média para baixo. De média para baixo. Muitas vezes, quando você segue um índice cegamente, você vai deixar de aproveitar de oportunidades. Por exemplo, BR Partners, a própria FIC3, que é uma empresa que, teoricamente, ela é bem menor do que a TIM. Qual que é o foco aqui desse índice? Pegar empresas já gigantescas. A TIM, que é uma empresa de telefonia, é bem maior do que a FIC, que é uma empresa de telefonia. Mas se você analisa a FIC e a TIM, cara, se você realmente vai colocar na sua parte de carteira de risco, teoricamente, telecomunicação, na minha opinião, e eu te ensinei isso durante as imersões, as aulas de imersão, é um setor muito disruptivo. Teoricamente, ele tem que entrar para sua carteira de risco. Você está entrando para a parte da sua carteira de risco lá, a sua divisão de risco. Como é que você vai preferir uma empresa que tem um ROI de 20 ao invés de uma empresa que tem um ROI de 40? Como que você vai fazer isso? Então, você precisa analisar. Eu preciso olhar para a empresa, eu preciso abrir o relatório e falar, essa aqui tá melhor que essa. Você tem que ter essa autonomia. E é justamente para esse tipo de pessoa que quer ter esse tipo de autonomia, que não quer ser enganado, que quer cultivar o seu dinheiro. É o seu dinheiro suado, meu amigo. É o seu dinheiro suado. Você tem que saber escolher seus ativos. Mesmo que você, não, Léo, eu vou investir nesse ETF mesmo, mas eu sei escolher os ativos, mas vou investir porque eu tô com preguiça. Você tem que saber escolher os ativos, porque se você não quer escolher os ativos, então sai do Brasil, vai investir no VT, vai investir no World 11, vai investir no IVV lá, o IVVB11, porque aí você tá exposto a uma média muito mais forte, uma moeda muito mais forte, aí você pode ser preguiçoso lá. Aqui não dá pra você ser preguiçoso. Você quer ganhar realmente uma renda passiva absurda, você aposentar você, sua família, você tem que aprender a escolher seus ativos, você tem que aprender a escolher qual que, dentre esses bancos aqui, quais são os melhores. Entre as empresas de saneamento, aqui tem todas as empresas. Isso aqui não é porque é um defeito do índice, não. Ele tá passando filtros. O filtro, ele não abre o relatório e lê o relatório. Você concorda comigo? O filtro, passa o filtro e ponto, acabou. Por exemplo, aqui na Word, eu passo o filtro aqui na Word, eu não abro aqui, a Word não abre o relatório e lê pra você. Não, você tem que... essa aqui tá em primeiro lugar, a Semin tá em primeiro lugar, inclusive aqui na UVP, né? Aqui no índice tá lá a Semin também, ó. Se eu não me engano, a Semin tá aqui, ó. 4% da carteira. Por quê? Porque ela tá realmente barata, né? Tá passando nos índices. Mas será que ela é realmente boa pra estar na minha carteira? Você precisa ler. Semig, tá lá também na UVP11, ó. Tá lá, ó. Cadê aqui? Semig, tá aqui na Word, segundo lugar. BBSE também tá. Será que são boas empresas? Não é porque tá barato, tá passando nos filtros, porque filtros são fotos. Não é porque tá passando em filtro que tá barato de verdade, ou que precisa estar na sua carteira, enfim. Então o ponto que eu quero deixar aqui é que se você quer renda passiva no Brasil, não tem por onde correr, você vai ter que dedicar pelo menos 10, 20 minutos do seu dia para estudar. Para com esse negócio de, eu tenho 40 anos, eu tenho 50 anos, eu tenho 30 anos. Você passou no mínimo 20 anos estudando para poder aprender a trabalhar, não é verdade? Aí você entra no seu trabalho para você ganhar dinheiro. Esses 20 anos que você passou estudando para poder trabalhar e ganhar dinheiro, você passou por isso para poder ser empregado e ganhar o dinheiro. Ou seja, o motivo foi o dinheiro para se sustentar. Aí você quer viver a sua vida inteira sem aprender a cuidar desse dinheiro que você dedicou a vida inteira para conquistar. Aí realmente o princípio da mordomia dentro da Bíblia não tem como. Como é que você vai ser um bom mordomo aos bens, os materiais, o dinheiro que Deus te entrega? Você não sabe cuidar dele, ué. Aí
É isso mesmo, né? Se você quiser aprender, inclusive, olhar uma lista dessa aqui, como a que tem aqui no AVP11, e de novo falando, não é que a lista é ruim, não é que a lista é ruim, só tem empresa boa aqui, tem empresa muito boa, mas tem muitas empresas que eu não colocaria dentro da minha carteira. Por quê? Porque no momento não faz sentido eu escolher, por exemplo, pegar R$100 e dividir R$100, vou colocar um pouco lá em Leve, em Unip, em Banco ABC. Não faz sentido eu fazer isso agora na minha carteira. Por quê? Pô, não faz sentido eu ter Intelbras agora, cara. Não faz sentido eu ter direcional agora. Tem outras empresas em muito mais oportunidade. E você perde esse poder de conseguir concentrar, conseguir rebalancear quando você investe no ETF aqui. E, pô, sendo bem sincero, tão fácil, mas tão fácil. Você precisa de 12 semanas. Olha só, se eu te desse um passo a passo, segurasse na sua mão e te ensinasse durante 12 semanas como que você vai saber escolher entre isso aqui e não te cobrasse uma taxa de administração anual, pô, não faz sentido você não aprender, né? Pois é, essa é a oportunidade que eu te entrego e eu vou falar dessa oportunidade só durante essa semana, porque depois a gente vai fechar a turma. A mentoria de geração de dividendos está com as vagas abertas, vai ficar com as vagas abertas só durante essa semana aí. Se você quiser entrar para aprender, investir de verdade, inclusive vou deixar um comentário aqui de um aluno que dessa vez a gente teve muito aluno que tem certificação entrando na mentoria. Você consegue ver aí, o cara, ele é CEA e falou que o curso é muito mais completo que o CEA, que o CEA, você entende que quem tira CEA é o cara que você, quando você abre sua conta na corretora, vem um CEA falar com você, que ele é consultor, ele monta a sua carteira. Pô, se o CEA, é um CEA que tá falando isso, não sou eu, é o que, olha o comentário aí, se o CEA falou que ele não consegue na certificação montar asset allocation, escolher ativo, como é que você vai confiar nesses caras, cara? Não tô falando do Raul não, tá? Pelo amor de Deus, o Raul tem plena capacidade, inclusive acredito que o conhecimento dele é muito maior do que o CEA, mesmo sem ter CEA. Por isso que eu tô te falando, se você quiser aprender, entra na mentoria, sua última oportunidade aí é essa semana. E pelo valor, convenhamos, você não encontra nada disso aqui no mercado, você não encontra. Tem garantia de 14 dias, incondicional, você entra lá, testa 14 dias, aproveita 14 dias da mentoria, não gostou? Pede seu dinheiro de volta, eu te devolvo. Tem a garantia condicional de 1 ano, eu garanto 100% da sua satisfação, se você não estiver satisfeito, eu devolvo seu dinheiro, até hoje a gente não teve ninguém acionando a garantia incondicional. Por que será? Por que será? Você pode, inclusive, usar do mau caráter, que se você tiver mau caráter, né? Fazer a mentoria inteira, me comprovar que você assistiu às aulas, me comprovar que você fez as provas, me comprovar tudo. E no final você fala assim, Léo, eu não aprendi nada, não tô satisfeito. Devolva o seu dinheiro, você pode usar do mau caráter. Mas eu tenho certeza que você não vai conseguir, porque você vai ficar extremamente grato. Você vai ver que o valor pra você entrar na mentoria agora, o preço que você vai pagar pra entrar na mentoria, não é nem 10%, 20% que você deveria pagar por tudo que eu te entrego lá. É coisa de louco. Tem um grupo de perguntas, já te expliquei bem certinho como funciona a mentoria. Vou deixar um QR Code do lado de cá, inclusive, para você entrar lá e ver tudo que tem dentro da mentoria, todo o conteúdo. Você vai aprender a investir em ações, cripto, caixa, renda fixa, fundos imobiliários, ativos no exterior, vai aprender sobre tudo. Você vai se profissionalizar de verdade mesmo, você vai ficar brabo, para você não precisar investir em ETFs. Beleza? Fica com Deus, Papai do Céu abençoe vocês, até o próximo vídeo do canal que será excepcional.